Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual e dessa vez nós vamos ler Êxodo dos capítulos 4 até o 6, tá bom? Bom, no texto de hoje, né, nós vemos a sequência do chamado de Moisés. Nós vemos a aceitação com relação a esse chamado e depois a própria execução, né, quando Moisés ele foi para o Egito para estar começando, né, a falar com Faraó e fazer a libertação do povo. E dentro desse texto nós temos alguns pontos interessantes a destacar. O primeiro deles é a própria aceitação do chamado. Nós vemos que Deus ele tinha capacitado, tinha falado o que Moisés deveria fazer, qual o poder que ele teria que manifestar, e Moisés se sente inseguro com relação a isso, né? Chega uma hora que ele até fala: Olha, Deus, manda qualquer outro, menos a mim, né? E Deus acaba ficando até um pouco bravo com ele, né? E aí coloca Arão para estar indo junto com ele para que eles possam exercer ali o propósito e o chamado do Senhor. E dentro desse processo, nós vemos que muitas vezes também nós temos algum tipo de insegurança, né, para nos expor com relação ao chamado e ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós sabemos que uma das coisas que ele nos chama, primeiramente, é um relacionamento com ele. Um processo onde existe uma transformação, uma mudança, onde nós deixamos a velha vida de lado e começamos uma nova vida com Cristo, uma nova vida na presença de Deus, de forma que dia após dia ele vai nos transformando e fazendo com que nós possamos viver as suas promessas, os seus planos e os seus propósitos para as nossas vidas. Mas um segundo ponto também, à medida que nós crescemos e alcançamos a maturidade espiritual, quando nós começamos a ter um relacionamento mais consolidado com o Senhor, quando passamos algum nível de transformação nas nossas vidas, Deus também coloca um propósito para que nós possamos ser instrumentos de bênção para estar alcançando outras pessoas, para estar apresentando a Deus para outras pessoas, para estar mostrando que existe uma nova vida, uma esperança, uma nova trajetória para aqueles que quiserem se voltar para Deus e realmente serem transformados por Ele. E muitas vezes Deus ele nos manda, talvez para não para fazer, né, um trabalho tão grande quanto foi de Moisés, de libertar um povo, uma nação inteira com relação à escravidão do Egito, mas talvez esteja nos mandando para nossa própria casa, para que nós possamos estar ajudando um filho, um marido, uma esposa, né, a estarem saindo de uma determinada situação para se voltarem para Deus, tá ajudando um vizinho, um amigo próximo, tá fazendo a diferença, né, num curso ou até mesmo dentro de uma própria igreja. Né? O importante é que nós estejamos debaixo da presença de Deus, debaixo do seu chamado, debaixo do seu propósito, para que Ele possa, através das nossas vidas, fazer com que nós nos tornemos um instrumento de bênção para outras pessoas. E isso, assim como aconteceu com Moisés, talvez também traga uma situação de insegurança, né? Falar, eu vou ser um instrumento de bênção? Ah, Deus tem tanta gente para Ele mandar, tem tantas pessoas, né? Mas tem determinadas situações que só eu tenho alcance, né? Talvez tem determinadas pessoas que eu conheça, que eu conviva, que outras pessoas não vão ter essa mesma convivência, né? Alguns que já estão no campo, já estão ali exercendo o seu chamado. Então é muito importante que nós tenhamos isso, né? Que nós também podemos ser instrumentos de bênção e ser usados por Deus para estar abençoando vidas, para mudar a história, para fazer com que as pessoas elas possam realmente ser libertas e também transformadas pelo Senhor para viver a plenitude de vida que eles têm para elas. Então esse é um ponto, né? Nós também temos um chamado nas nossas vidas, mas às vezes nós nos sentimos inseguros, nos sentimos incapacitados, mas é Deus quem capacita, né? Desde que a gente aceite e se disponha, né? Tenha a disposição e a disponibilidade na presença do Senhor, Ele nos capacita e faz com que tudo dê certo. Então esse é um ponto. Outro ponto que nós temos bastante interessante, né, é que Deus ele fala para Moisés: o que você tem na mão? E ele fala: eu tenho um cajado, né? E aí com aquele cajado começa a acontecer milagres, começa a acontecer sinais, né? O cajado se torna serpente, depois volta a ser cajado. Esse seria um sinal diante de Faraó e diante do povo para que as coisas realmente, para que ele provasse que ele estava na presença e na direção do Senhor. Então a gente vê que Moisés ele não precisou de grandes recursos. É o que ele tinha. Ele tinha um cajado e era com aquele cajado que ele ia fazer sinais, que ele ia fazer maravilhas. E uma das coisas que muitas vezes nós nos opomos ao Senhor é que fala: Ah, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, não tenho um grande espaço, não tenho, né, os recursos necessários para fazer que a coisa aconteça.
E na verdade não é necessário, né? O que é necessário é aquilo que nós temos no momento, seja em termos de recursos, seja em termos até mesmo de capacidades, colocar isso diante do Senhor e Ele vai usar aquilo que nós temos para a glória dele. Seja, né, às vezes eu tenho um pouquinho, né, talvez não tenha muito estudo, talvez não tenha ali, né, muitas habilidades, mas as habilidades que eu tenho, elas vão servir para a edificação do reino, vai servir para estar ajudando as pessoas, para fazer algo diferente. Talvez eu não saiba falar, não tenha um curso teológico para falar, né? Mas ainda assim eu posso, de repente, eu sei fazer um bolo. E aí, com esse bolo, eu faço um bolo, vou lá, faço uma visita com uma pessoa e falo: olha, senti de Deus estar dando esse bolo para você, né? Para que a gente possa tomar um café juntos, aquela coisa toda. Às vezes é prestar um ouvido, para que a pessoa possa desabafar, dar um bom conselho baseado na palavra de Deus, na sabedoria que Deus tem nos dando, na experiência que nós temos com Ele. E às vezes a gente pode fazer a diferença, né? A pessoa pode ficar feliz de ter recebido um presente tão simples, mas que demonstrou o amor, o cuidado, o carinho de Deus pela vida dela através das nossas vidas. Então nós não precisamos de muitas coisas, né, para fazer a vontade de Deus. Basta que a gente coloque à disposição aquilo que nós temos como talentos, aquilo que nós temos ali como recurso, e mesmo nesse pouco, quando oferecido para Deus, Ele pode fazer uma grande obra e uma grande multiplicação, de forma que as pessoas que venham a receber aquilo que nós temos para oferecer possam ser grandemente abençoadas. Então esse é mais um ponto, né? Colocar os recursos aí à disposição do Senhor para que Ele possa nos usar. E um terceiro ponto aqui para a gente finalizar, né, é a questão do próprio exercício do chamado. Depois Moisés ele foi com Arão, falou com o faraó, falou com o povo, né? Aparentemente ele estava fazendo a vontade de Deus e fez realmente, né, aquilo que Deus tinha ordenado. Só que o resultado não foi bem o esperado, né? A gente percebe que Faraó ele não deu ouvidos para Moisés. Ele falou: quem é Deus que eu vou libertar o povo, né? E ainda falou: o povo está muito ocioso, está falando que quer sacrificar o Senhor, vamos dar mais trabalho para eles. E aí começou a oprimir ainda mais o povo que já era oprimido, né? E quando foi ver, ao invés de ser liberto, né, o povo teve ali uma situação contrária acontecendo. Eles ficaram mais oprimidos, ficaram mais tristes, chateados, e ainda falaram: Moisés, o que você veio fazer aqui, né? E até o próprio Moisés questionou. Falou: Deus, o Senhor me enviou e agora, né, ao invés do povo ser liberto, aconteceu tudo o contrário. Por que disso, né? E de repente a gente percebe o seguinte, que todo início ele é difícil. Quando nós começamos, né, a orar por alguém, quando nós começamos a orar por uma situação, querer uma mudança, né, uma transformação baseado nas armas espirituais, no poder e na autoridade que Deus dá para as nossas vidas, as coisas muitas vezes elas não dão certo no primeiro momento. Elas talvez fiquem até piores, né? Eu começo a orar e a pessoa começa a ficar mais rebelde, a pessoa não quer mais conversa comigo, né? É tudo um incentivo para que eu pare de orar, né? O inimigo às vezes se levantando para trazer barreiras, para trazer desmotivação. Mas à medida que eu perseverar no propósito, perseverar na direção que Deus está me dando, naquele propósito estabelecido para estar abençoando vidas, para estar mudando situações, dentro dessa perseverança a gente vai ver que as portas elas vão se abrindo, né? As barreiras elas vão sendo rompidas e eu vou avançando. E à medida que eu vou avançando, vai chegar uma hora que a vitória vai acontecer. É o que aconteceu agora na vida de Moisés, né? O começo foi difícil, teve uma situação completamente contrária àquilo que ele esperava, mas ainda assim a gente vai ver que ele vai perseverando debaixo da direção de Deus, as coisas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo e vai chegar uma hora que o propósito vai ser cumprido. O povo vai ser liberto e vai seguir rumo à terra prometida, conforme aquilo que Deus tinha planejado para eles. Então a gente percebe, né, que nós devemos ter perseverança. Quando nos propusermos a orar pela nossa casa, pela nossa família, para mudar o ambiente de trabalho, para mudar uma circunstância ali que está nos incomodando e que está fora do propósito de Deus, quando nós começarmos a fazer, talvez enfrentemos uma dificuldade momentânea no início. Mas é na perseverança e na consistência do exercício da direção que o Senhor está dando para nós, é que nós vamos obter a vitória, que a mudança vai acontecer e que nós verdadeiramente vamos ser luz no meio das trevas, vamos ser sal no meio da terra e as mudanças elas vão ocorrer nas nossas vidas e também através das nossas vidas, tá bom? Bom, então essa foi a mensagem para hoje, que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia e fique na paz.